Olá pessoal, como vocês estão? Voltando aqui, né, para falar um pouquinho de um tema diferente. Nós vamos continuar com o tema, né, literário, que eu acho literatura super importante. Para mim faz toda a diferença na minha vida desde criança. Para quem me acompanha no canal já sabe. Quem não é inscrito pode escrever, fico muito feliz, tá? Quem acompanha os meus vídeos, tive várias devolutivas de pessoas que leram o livro após eu fazer a resenha, tá? Então, mas me surgiu já uma ideia, já faz algum tempo que eu venho pensando nessa ideia, trabalhando nessa ideia, e eu quero trazer aqui para vocês. É um assunto diferente, é um tema diferente, porém quero deixar claro que é uma conversa informal, tá? Não é baseado em dados científicos, não tem respaldo, né, de pessoas da área da saúde, mas sim de que algumas coisas que acontecem na nossa vida são experiências que às vezes deve ser compartilhada com outras pessoas. Quem quiser pode compartilhar, se conhecer alguém, né, que tenha esse tema que eu vou abordar, né? Então, nós vamos ter aqui no canal também, talvez em dias alternados aí, em dias que eu esteja de boa, como eu estou hoje, bem feliz, já perceberam, né? Fiquei afastada por um tempinho, mas agora já voltei, tá bom? Então, nós vamos falar assim, no nosso tema vai ser sempre o assunto tá? Que vai ser o título desse vídeo depois. Então, o assunto deste vídeo é ansiedade. Já ouviram falar de ansiedade? Já pensaram em que tem ansiedade? Já passou pela sua cabeça que talvez você possa ter? Então, eu fui diagnosticada, né, em 2018, pós-morte da minha mãe, né, com transtorno de ansiedade aguda e impulsiva, né? Eu cheguei no hospital infartando, né? Naquele momento eu estaria com um quadro de infarto, puseram pulseira vermelha no meu braço, chamaram o cardiologista, a doutora veio muito, uma pessoa muito carinhosa, muito acolhedora, fez todos os exames, né? E tudo que estava ao alcance ali da questão da cardiologia, ela fez, porque eu estava com um quadro muito sério. E daí no final deu tudo normal, os exames, tudo certinho. Ela pediu para fazer uma conversa comigo. E nessa conversa ela falou assim: Laudicéia, você já se consultou com um psiquiatra? E eu falei: não. E ela falou: então eu vou te indicar um, né? E a partir de então eu passei a tratar da ansiedade. Ansiedade é muito sério, gente. A gente às vezes preconceituosos, nós somos preconceituosos com muitas coisas, né? Faz parte do nosso perfil ser preconceituoso. Mas a ansiedade, por que que nós somos mais preconceituosos? Porque cada pessoa é de um jeito. Então, cada pessoa vai reagir de um jeito perante um quadro de ansiedade. Eu, por exemplo, por que que eu vou me utilizar como exemplo? Porque eu tenho essa experiência que eu vivo essa experiência. Eu começo com um leve enjoo, aí eu tomo uma medicação para o estômago. Só que quando eu percebo que essa medicação não faz efeito, me dá já um sinal de alerta. Eu falo, tem alguma coisa me incomodando. Só que o problema do ansioso é exatamente esse. Você começa a querer descobrir o que está te incomodando, né? E até você chegar nesse ponto, você começa a desenvolver dores de estômago, que é o meu caso. Depois, diarreia, né? É um nome chato de falar, mas é a verdade, que é aquela ida ao banheiro constantemente, seja para xixi, seja para cocô,
mas vai, a pessoa acaba indo mais vezes ao banheiro. Depois, no meu caso, vem o coração, dispara, acelera, dá aquelas aceleradas rápidas, né? E a falta de ar, que é muito ruim. E por fim, quando o meu quadro tá bem crítico, é a sudorese. A sudorese é um quadro de você molhar o corpo todo, suar o corpo todo soa. Na última crise que eu tive, né, minha sobrinha estava comigo, maravilhosa, cuida de mim sempre que eu preciso, sempre que eu peço, mas mesmo ela me segurando, me abraçando, dizendo para me acalmar, eu pulava, né, o meu corpo pulava no colo dela. Então eu estava num quadro muito forte de ansiedade. Nesse dia que eu estou relatando para vocês, no nosso prédio onde eu moro, eu tenho uma pessoa maravilhosa, veio aqui, fez uma oração para mim, que acalma, que ajuda, né? E eu acabei melhorando, depois fui para um banho, né? Tomei um banho, tomei uma medicação e dormi. Muitas vezes, quando o quadro está muito forte, a medicação não resolve e aí eu preciso procurar ajuda médica e ser internada para fazer uma aplicação na veia para melhorar. Então, gente, quando a gente falar de ansiedade, procure ajuda. Procure a ajuda do psicólogo. O psicólogo é excelente, né? Psicólogo, seja homem, seja mulher, né? A gente fala psicólogo, mas pode ser um psicólogo homem, pode ser uma psicóloga mulher, né? Mas procure ajuda. Eu estou falando bem de coração aberto com vocês, de um tema bem sensível. Ansiedade não é frescura, não tá querendo chamar a atenção de ninguém, né? As pessoas costumam dizer que está querendo chamar a atenção, a pessoa não está querendo chamar a atenção, tá bom? Ela tá com um problema dentro dela mesmo que ela não está conseguindo resolver sozinha. E às vezes ela só precisa que você abrace ela, como a minha sobrinha me fez, me abraçou, né? Então, às vezes, ela precisa ser ouvida. E às vezes ela vai falar tantas coisas que você vai falar assim, cara, do que essa pessoa tá falando? Porque daí a mente do ansioso traz um monte de informações e às vezes muitas informações desnecessárias. Até a gente chegar no ponto e descobrir o que está causando a crise de ansiedade, tá bom? E às vezes ela começa bem tranquilinha. Num dia você fica mexendo com as mãos e não sabe por quê, não consegue parar de mexer com as mãos. E tem crianças que têm ansiedade. Então vou fazer um pedido muito carinhoso aos pais. Preste atenção nos seus filhos. Preste atenção no que eles querem te dizer. Abra o coração para uma escuta afetiva. Acolhe o seu filho. Diz: eu estou aqui para você. Eu estou aqui para te ouvir. Tá bom? Então, o assunto é ansiedade. Espero que vocês gostem desse vídeo. Trarei mais temas, já deixando claro, não é baseado em dados científicos, é baseado em vivências e, espero que vocês prestem bastante atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Quando nós amamos o outro, às vezes a gente ofende o outro, não é verdade? Porque a gente acha que a pessoa vai suportar tudo aquilo que a gente fizer porque ele ama a gente. Não é verdade. Quando a gente ama o outro, a gente acolhe o outro. A gente tenta entender porque o outro é daquele jeito. O que será que aconteceu na vida dessa pessoa que deixou ela desse jeito? Às vezes é só personalidade? Também. Né? E claro, também não vamos suportar que o outro nos machuque, porque isso não é correto. Então temos nossos limites. Eu vou ajudar o outro dentro do respeito, dentro do carinho, dentro da atenção, tá bom? Ó, um super beijo para vocês.
meu coração sempre aberto para conversa, para diálogo. Compartilhem esse vídeo, divulguem com a família, divulguem nos grupos, peçam para se inscrever no canal. Vai ter mais vídeos falando sobre esses temas. Se tiver algum temas que vocês queiram que eu fale sobre saúde, podem mandar aqui para mim, tá bom? Porque o que eu tiver de dúvida, eu vou tirar com quem sabe e trarei aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, super beijo. Me sigam no Instagram, Laude Santiago. Me sigam lá no Facebook, Laude Santiago. Beijos. Tchau, tchau.